Pai, obrigado por essa manhã, Senhor. Nós te agradecemos pela sua bondade, Pai. Obrigado, Pai, porque você habita em nós, Senhor. Os nossos pensamentos são pensamentos que vêm do alto. Nós te agradecemos por esse culto nessa manhã, Senhor, e declaramos: Espírito Santo, você tem liberdade de trabalhar conosco hoje. Espírito Santo, você é muito bem-vinda. Papai, nós te amamos. Eu sei que você pode, Pai, fazer coisas extraordinárias nessa manhã, Senhor. Obrigado, Pai, porque mentes sairão aliviadas aqui nessa manhã, Senhor. Cheias de esperança, porque a sua palavra, Pai, nos traz a verdade, Senhor. E em você, nós somos mais que vencedores, Senhor. Consagramos essa manhã a você, Pai, declaramos: você é maravilhoso, Senhor. Eis-me aqui, Pai, para ouvir as instruções que você tem, Senhor. Nós somos o seu povo, Pai. Como é bom ouvir a sua voz, Pai. Você é tão maravilhoso, Papai. O Senhor se faz presente aqui nessa manhã. Como é bom, Pai, estar diante da sua presença. Que privilégio, Pai. Poder saber que nós estamos no mesmo lugar que você, Pai. Como nós te amamos, Papai. A sua presença é real nesse lugar, Pai. Oh, Pai, você é grande. Tu és maravilhoso, Pai. Você é tão bom, Papai. Nossa, chuva estamos em um ambiente de adoração. E tem alguém que é digno de todo louvor e toda adoração. Ele se entregou por nós. É aquele que nos amou na pior versão. Ele é digno de toda adoração. Ele é soberano. E Ele está aqui conosco. Que privilégio. Num domingo de manhã, a gente poder estar no mesmo lugar que o Rei está. Você pode se declarar para Ele. Ele ouve a sua voz. Você pode mudar essa atmosfera completamente para uma atmosfera de reconhecimento que existe um Rei. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é tão bom. O Senhor é bom, Pai. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Não bastou apenas nos amar, Ele ainda nos revestiu de autoridade. Não bastou apenas nos amar, mas Ele deu uma grande missão para a gente. Eu não sei se você sabe, mas ser um bom filho é uma grande missão. Porque filho você pode ter vários, mas ser um bom filho exige abrir mão de muitas coisas. Ser um bom filho que agrada ao coração do Pai não é uma tarefa fácil. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós somos aqueles verdadeiros adoradores que o Pai encontrou. Nós somos bons filhos. Filhos que amamos o nosso Pai. Filhos que confiamos em nosso Pai. Filhos que aceitamos a nossa identidade dada por Ele. Pessoas que carregam o próprio Deus dentro. Filhos capacitados
filhos que não são corrompidos pelo mundo. Nós somos os filhos que o Pai procurava. Nós somos os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu queria que você levantasse as duas mãos e adorasse Ele em espírito e em verdade. Oh Pai, você é tão bom, Senhor. Entregamos nossa vida completamente a você, Pai. A sua bondade nos alcançou, Pai. Nós somos um com você, Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor. Como nós amamos a sua presença. Como é maravilhoso, Pai, estar diante de um Deus tão bom. Como é maravilhoso, Pai, estar diante de um Deus tão maravilhoso, Pai, tão bom. Você é fiel, Pai. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. O Senhor é bom. Aleluia. Quantos aqui amam o Senhor? Então dê um glória a Deus bem alto, vá sentando bem devagarinho. O Senhor é muito bom. Se fosse para dar um tema para essa ministração, é que o filho tem autoridade quando é dada pelo pai. E a notícia boa é, ele nos deu. Só que para desfrutar disso, você precisa renovar sua mente, né? Obrigado, grupo Louvor. Para desfrutar disso, você precisa renovar sua mente. Que até você entender quem você é, você não vai estar desfrutando daquilo que você tem direito. Por exemplo, existem pessoas que nasceram com o dom de jogar futebol. Mas até ele entender que ele tem esse dom, ele vai passar despercebido. Por exemplo, eu tenho o dom de jogar futebol. Estou brincando, minha gente, calma. Não é porque eu sou artilheiro, né, Robson? Que eu tenho o dom de jogar futebol, né? De vez em quando eles deixam fazer gol para dar corte de cabelo de graça, né? Mas às vezes nós nascemos com alguns dons. Às vezes não, né? Nós nascemos com alguns dons que são dados por Deus. Mas até a gente descobrir que nós temos aquilo ali, a gente perde muito tempo muitas vezes. Então muitas vezes você deixa de desfrutar de algo porque a sua mente ainda não foi renovada. E eu separei algumas coisas aqui para tratar hoje, que quando eu estava estudando sobre renovar a mente, eu fiquei assustado de quantas coisas a gente está perdendo. Tipo, eu comecei a ver o que causa uma mente renovada pela palavra. E o impacto de uma mente renovada pela palavra, ela faz coisas extraordinárias. Eu estava ouvindo uma ministração de Punho Chu, né? Que não sei como é que fala, não, é um nome difícil. O povo também bota os nomes difíceis. Esses caras que são top é um nome difícil. Punho Chu, aí, não vou nem falar que ele não sei o que é o Word. E aí eu estava ouvindo ele falar sobre renovar a mente pela palavra. E eu achei engraçado que ele citou a passagem de Pedro, quando ele foi andar sobre o mar, né? E foi engraçado que Pedro era aquele cara impetuoso. Então quando ele recebeu a instrução, ele saia correndo. Conheço pessoas que são assim também. Inclusive eu, se você disser, ali não sei o que, eu saio doido correndo, depois eu vejo o que é que acontece, né? Então Pedro, ele tinha uma mente voltada para crer naquilo que Jesus falava, era um fato. Você concorda comigo? Então Pedro, ele já sabia que o que Jesus falava era uma verdade e era um fato. E aí ele cita esse exemplo de que Pedro, ele era impetuoso, ele era... Eu não sei a palavra, porque eu não sei como é que eles traduziram lá, ficou meio sem sentido. Mas tipo, era aquele cara que ele, tipo... Era muito corajoso. E agoniado. Pronto, se fosse botar no nordestino, ficava agoniado. Falava um negócio, ele ficava agoniado para fazer. E aí quando ele viu, ele disse, mestre, é você, sou eu, então pode vir. Ele saiu doido. O mestre mandou eu ir. Eu acho que ele nem lembrou que aquela era água, pelo amor de Deus, que é doido de pedra. E quando ele saiu correndo, ele veio e a mente dele tinha uma instrução, que aquilo que Cristo falava era fato. Só que a mente dele também ainda acompanhava coisas naturais. Por exemplo, é normal uma pessoa andar sobre as águas? Se a mente dele tivesse renovada pelas instruções, ele ia falar, não é normal, mas eu não estou nem aí. Porque andando com Cristo, não dá para ficar botando na balança o que é normal. Porque normalmente ele leva a gente para o sobrenatural.
então o normal já não faz parte de mim. Se ele mandou eu vir, eu não quero saber mais nada. Mas a mente dele não tinha sido renovada para que o natural ele está sujeito ao sobrenatural. Você consegue entender? Então, quando eu olhei isso, eu digo, meu Deus, é mesmo. Ele iniciou com a mente totalmente crendo na palavra, uma mente renovada, mas no meio do processo ele percebeu que não estava tão renovado assim. Já teve outros que tinham a mente escassa e no meio do processo ele teve a mente renovada, porque os olhos dele puderam ver o milagre, até o próprio Pedro. Quando eles estavam no meio da tempestade, estava todo mundo ali com a mentalidade de que não era possível sobreviver a uma grande tempestade, concorda comigo? Mas quando Cristo levantou e disse assim, rapaz, que fé é essa de você? Eu não estou ensinando nada não. Aí os discípulos olharam e falaram, como assim? Ele disse, não, só vocês fazerem isso aqui, ó. Para, pronto, bora. Aí eles falaram, a partir daquele momento, quando viesse uma nova tempestade, o que ia acontecer com eles? Cristo era o verbo. Então eles compreenderam, os discípulos compreenderam que Cristo era o verbo. Cristo era a própria palavra de Deus falando com eles. Então todas as vezes que se levantasse uma nova tempestade, como seria? Oxe, para aí, por quê? Porque naquele momento, a mentalidade deles tinham passado por um processo de entender o que Deus tinha para eles. Vocês estão conseguindo entender? Muitas vezes a gente não está desfrutando de coisas porque a nossa mentalidade não está renovada pela palavra. E é engraçado que quando a gente vai ver Cristo, que é o verbo, ele manda fazer coisas e ele diz coisas ao nosso respeito que é sobrenatural. Como por exemplo, ainda que você tenha um sintoma, aquilo ali não é verdade. Cristo chama a doença de mentira em nós, porque nós somos curados por ele. E por que muitas vezes a gente ainda cai perdendo? Porque a nossa mente precisa de fato ser renovada na área de cura. Tem pessoas que a mente na área de cura é completamente renovada. Eu vou dar um exemplo da minha cunhada. Quando vem um sintoma, ela é tudo mentira, é tudo mentira, e é verdade mesmo. Quando alguém chega com doença, ela diz, então você vai ser curada. A mente dela é completamente renovada para quando se trata de doença. Amém? Deu para entender? Então, a falta de aproximação com o verbo, a palavra, Cristo, faz com que a gente creia em muitas limitações. Só que essas limitações são mentiras. Eu vou provar a vocês agora. Quem aqui faz academia? Agora, todo mundo faz academia, mas somente quem é rato de academia, levanta a mão agora. Aquele cara que vai para academia e faz mesmo, e é fortão. Tem ali. Ô João, baixou a mão, ô João, estava alto nesse tempo, ficou assim. Quem é que se considera forte? Então eu queria chamar o meu irmão Gilmar aqui, por favor. Uma salva de palmas para Gilmar. Posso fazer a demonstração aqui, né? Queria que o irmão Gilmar. Quem é outra pessoa que é forte na academia, que é forte de verdade? Oxe, por que baixaram a mão? Cadê vocês, meus acusadores? Quem? Gustavo? O Christian terminou a academia já, ele disse. Sim, eu estou falando, alguém, por favor, que faz academia, representa agora os pesos. Levantou a mão, foi? Aí, levantou a mão alguém aqui? Não tem mais ninguém forte, só o Gilmar. Quer dizer, então, se a gente precisasse de uma guerra agora, só ia até o Gilmar. Se levantou a mão. Ah, veio? Pronto. Pode vir, venha, João. Alguém tem um cronômetro aí? Sabe o que é prancha? Sabe o que é prancha? Eu vou continuar a ministração e o nosso pastor vai marcar, né? Tá vendo o cronômetro aí, menino? Pronto. Vocês vão fazer prancha os dois no mesmo tempo, certo? Pode? Pode ser? Amém? Vamos lá, podem se posicionar. Eu estou com dois homens preparados. Isso aqui é professor da educação física, não é isso? Como é o nome? Não sei. Treinador de alta performance. Professor de educação. E você é o quê? Eu sou só um jovem, diga. A gente tem aqui, a Bíblia fala que o jovem é o quê? Então representa os jovens. E você tem responsabilidade aqui, viu? Eu queria que os dois ficassem quando eu disser já, viu? 1, 2, 3 e já, valendo. A gente vai marcar quanto tempo eles dois vão aguentar. Só que eu quero que você foque em mim, é impossível, né?
Só o nosso pastor vai ficar olhando, porque na hora que eles coisarem, ele vai dizer, ó, o tempo de um foi esse, o tempo de outro foi esse, tá bom? Mas eles estão tranquilos, a posição está certinha. Deixa os dois aqui bem à vontade. O nosso amigo Gustavo, nosso irmão Gustavo, ele é corredor. E ele sabe que o maior desafio de um atleta não é o corpo. O corpo é um dos desafios. Mas o maior desafio de um atleta é a mente. Porque a mente é onde você descobre as suas capacidades. Aquilo que você pensa vai facilitar e muito no seu propósito. Por exemplo, eles dois estão aguentando aqui normal. Tem quantos segundos? 48 segundos. Não está fácil, Gilmar? Tá ou não tá? Daqui a pouco, vocês conhecem uma Rural, aquele carro Rural, que fica tremendo? Pronto. Daqui a pouco os dois vão virar uma Rural para ir para a última fase, que é cair. E já se passaram, quantos segundos? Já se passaram 70 segundos. Então quer dizer, eles estão bem preparados, concorda comigo? Já tem 70 segundos que eles estão aí. É muito bom uma pessoa aguentar 70 segundos nessa posição. E a mente deles com certeza está forte em saber que eles estão a 70 segundos na mesma posição. Detalhe, 70 segundos não dá para fazer quase nada na vida, mas eles estão já a 70 segundos, todo esse tempo. Se a gente for atualizar o tempo agora, a gente está com 100 segundos. Esses caras são dois magos, 100 segundos. Mas na verdade isso não chega nem em 2 minutos. Não tem nem 2 minutos que eles estão na prancha. E olha que engraçado. A gente vai deixar aqui o máximo de tempo que eles aguentarem. Porque eu sei que eles são fortes. Eles são fortes e corajosos. Porque se eu chamar outra pessoa que não está preparada, não aguenta nem 3 minutos disso daí. Mas eles já estão a 2 minutos. Deu para entender? Muitas vezes na nossa caminhada cristã, alguém está virando a Rural? Devagarzinho, né? Cuidado, cuidado. Aguenta, só um pouquinho, já tem 2 minutos que tu está assim, pressa. Na nossa caminhada cristã, às vezes, quando algo dá errado, a gente já quer parar. Só porque parece ser difícil. Mas o desgaste primeiro é emocional. Eles estão começando a ficar agora desgastados emocionalmente. Porque eles sabem que não vale a pena fazer isso. Para que eles estão fazendo isso? É inútil, não vai servir para nada. Nem vão ficar malhados por causa de 2 minutos que eles estão assim. Vai fazer 3 minutos daqui a pouco. Esse aqui já está dançando. Ô irmão, pode dançar na igreja não. Só se for no espírito. Está dançando essa... O Gilmar está aguentando, né, Gilmar? Ô, rapaz, que pena, meu irmão. Um menino bom, né? Mas às vezes a gente está tentando fazer algo novo e a gente esquece que nós precisamos se posicionar para saber quem nós somos. Nós precisamos acreditar que é possível caminhar mais uma milha. Oxi, está orando, né? O bicho está empolgado. É necessário a gente caminhar mais uma milha. Vocês vão entender claramente qual é o objetivo deles estarem assim. O que foi, irmão? Está tremendo ele. Acho que é um será, porque aqui tem uma atmosfera que está realmente... Está pesado? Um pouquinho, né? Então aguenta mais um pouquinho. Enquanto eles estão aí, eu quero ler um versículo que a Maria pegou 70% da minha ministração e colocou. Maria, você é uma mulher completamente inspirada por Deus. Que menina ungida, né? Essa menina é cheia do Espírito, não existe. Quando ela começou a cantar as músicas, eu digo, muito obrigado, mas não sei nem como agradecer. E ela falou o texto que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro... Aguenta um pouquinho, irmão, vai, só um pouquinho. Representa aí, irmão, você é jovem. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Quanto tempo? Pode ficar em pé, irmão. Muito obrigado, irmão. Chega um, tá suado. Nem sabia o que vinha para cá de manhã para isso, né? Espera aí vocês dois. Vocês viram que os dois acabaram no mesmo tempo? Com certeza a capacidade dos dois não são iguais. Um aguenta muito mais do que o outro. 4:28 é uma pessoa mediana em boa fase, ela consegue chegar em 5 minutos, não é assim, meu professor? Quanto tempo você acha que é o recorde mundial disso que eles acabaram de fazer aqui? Só para eu ter uma noção, alguém sabe aqui?
O recorde mundial de prancha, alguém sabe o tempo que é o recorde mundial? Chuta alguém aí, fala bem alto. 5 minutos eles conseguiram. 1 hora. Recorde mundial. Alguém sabe? 1 hora, mais alguém que chutar? 15 minutos? Vou mostrar um vídeo para vocês, bem rápido. 5 minutos eles passaram, não parece uma eternidade? Agora eu queria que soltasse o vídeo aí, bem rapidinho, para a gente encerrar essa parte. Porque eu não poderia continuar sem que vocês entendessem isso. Que vocês pudessem ver na prática o que é uma mente renovada. Pode soltar o vídeo. Esse cara simplesmente bateu o recorde mundial de maior tempo em prancha. Em 2020 esse recorde estava com George Rudd, que aguentou 8 horas 15 minutos e 15 segundos em prancha. Depois em 2021 Daniel Scari conseguiu bater esse recorde ficando em prancha por 9 horas 30 minutos e 1 segundo. E em 2023 Joseph conseguiu bater o recorde ficando em prancha por 9 horas 38 minutos e 47 segundos. Ele explica que conseguiu esse feito pois há 4 anos atrás tinha sido preso no controle de passaportes de um aeroporto. E na prisão ele sempre teve uma atitude positiva, e fazia sempre exercício físico, e então... Obrigado. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Muito bom. 5 minutos. Se vocês continuarem assim, vocês chegam em 9 horas de prancha. Vocês prestaram atenção em algo que foi falado no vídeo? Ele falou que quando ele estava preso, a mente dele, meu irmão, vixe, imagina como é que estava aquela mente. Então o que é que ele fez? Ele começou a ocupar, porque mente vazia é a oficina do diabo, não é assim que a nossa avó diz? E aí, ele começou a pegar aquele tempo para se dedicar a algo. E quando ele saiu do presídio, ele virou um recordista mundial. Você olha para ele 5 minutos, os caras que saíram suados, dói tudo, treme. Você tem uma hora que não aguenta mais, a mente dizendo não dá, não dá, não dá, não dá. Eles ainda aguentaram muito. Um dos dois teve um sofrimento na mente muito maior. Porque ele, se ele ainda não parou, não vou parar. Porque quando um parou, o outro disse... Provavelmente o que teve sofrimento maior foi quem? João. Porque ele esperou ele parar. Quando ele parou, ele disse, agora é minha hora, soltou. Detalhe, a competição nem era entre eles dois. Aqui o objetivo era ver qual era a capacidade humana de uma pessoa comum de fazer prancha. Se a gente terminasse ali e não tivesse essa informação que 9 horas o cara ficou... É impossível eu chegar aqui e dizer assim, quem ficar aqui 9 horas, eu dou uma casa própria. O que é que você vai dizer? Eu dou quantos anos você precisar para se preparar? Você ia dizer, é impossível. É o que falam da palavra da fé com a gente. Existem de fato homens de Deus que desfrutam de uma mente renovada em todas as áreas. É possível. Eu não estou falando que está aqui no nosso meio. Cristo, ele era o verbo. Só que ele disse isso daqui para a gente, ó. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, por que eu não desfruto das coisas que Cristo pensa ao meu respeito? Eu vou dar um inimigo silencioso e mortal. Celular. Celular, ele é um inimigo silencioso e mortal. Porque é muito difícil você meditar nas coisas do alto com o celular na mão. O Carol estava fazendo uma observação comigo essa semana que o problema do Instagram é porque você está aqui, uma hora você ri. É liberado o quê? Dopamina, né? Só que logo em seguida, você se entristece porque vê a notícia ruim. E o seu corpo não consegue compreender. O que é isso? Onde é que essa pessoa está? Porque em segundos ela está muito alegre, em segundos ela está muito triste. E o corpo passando por essa modificação. Quando a palavra chega, ela não parece que é a palavra de Deus. E o que renova a mente de um homem é quando ele entende que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. O Criador de todas as coisas, aquele que nos trouxe a salvação. Então, quando o cara estava lá preso, ele tinha tempo de meditar no seu grande propósito. Nós não estamos presos, nós somos livres, né? Amém? Mas até que ponto nós somos livres? Quanto tempo nós conseguimos ficar sem um celular? Quem aqui tem um desejo, fala do fundo do seu coração, de largar o celular e nunca mais pegar? Não é? Não dá vontade, se fosse possível, não era? De pegar o celular e jogar fora? Que tipo de liberdade é essa que nós vivemos hoje?
Como a gente vai desfrutar das coisas do Espírito? Como a gente vai crer completamente naquilo que a Bíblia fala? Porque ele fala que nós somos curados, mas a gente está gripado às vezes. Ele fala que nós somos ricos, mas às vezes falta dinheiro na nossa conta. E eu fiz algumas anotações e quero tratar com vocês hoje. Por que pessoas possuem resultados completamente diferentes? Porque elas pensam diferentes e uma mente renovada pensa como Cristo. Se você pegar um empresário na minha área, barbearia, tem um empresário que tem sucesso e tem um empresário que não tem sucesso. E é engraçado que os dois têm as mesmas oportunidades. Você diz, não, tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você ouve a história do seu Elias, eu estou falando da minha área só para ficar mais claro para você. Seu Elias é a maior referência da nossa área. Teve um período que ele dormia num colchão no chão, na casa dele. Quando ele começou, ele não tinha dinheiro, não tinha recurso. Mas ao passo que foi passando o tempo, ele começou a se esmerar naquilo que era natural, relacionado ao negócio dele. E ele começou a criar estratégias que ninguém tinha. Mas ele começou a se encher daquelas estratégias. E esse cara, ele é cristão, então ele tinha o natural e tinha o espiritual ao seu favor. E ele começou a prosperar sobrenaturalmente. E aí quando a gente olha para outros dizendo é muito difícil. Por quê? É aquilo que ele está se alimentando. E agora eu quero entrar na ministração e eu preciso que você foque 100% nisso. A palavra de Deus é o nosso alimento. É ela que vai renovar a nossa mente. E a gente sabe que tem uma mente renovada quando alguém vem com qualquer coisa contrária ao que a Bíblia fala e você nem mexe com você. Você fala, eita, é mentira. Se eu não me engano, era o pastor Buddy, que ele dizia que ele não tinha preocupação. Alguém consegue repetir essa frase aqui? Diz assim, eu não tenho preocupação. Se alguém não tem preocupação... Ah, tá. Mas alguém aqui consegue, tipo assim, revisar a sua vida e dizer assim, eu não tenho preocupação? Tem alguém? Pode levantar a mão, não fique com vergonha não também. Senão eu vou ficar preocupado. Porque um homem na terra que andou igual a gente, fez tudo normal, igual a gente, passou pelas dificuldades. Por que ele falou que ele não tinha preocupação? Eu passei por eu estou passando, na verdade, né, por um amadurecimento, que a gente vai amadurecendo, todo mundo aqui está passando por um amadurecimento. E aí, quando eu ouvi essa frase, eu comecei a me policiar para não me preocupar. E é engraçado que tem dias que eu estou completamente convicto e eu não estou preocupado. E vem um problema e eu faço, essa conversa, que besteira. E tem outro dia que vem, eu consigo segurar, mas do nada a minha mente começa a acreditar que eu estou preocupado em algumas coisas. E detalhe, eu não me preocupo com um leão, com um elefante e às vezes estou me preocupando com uma mosquinha. Sabe o que é isso? Cada vez que você deixa de se alimentar do alimento que de fato lhe renova todos os dias, as coisas vão ficando muito grandes. Por que tem pessoas que conseguem bombar e outras não? É porque Deus ele faz acepção de pessoas? Ou é porque são pessoas que levam a sério o que a Bíblia fala? Você sabia que a Bíblia diz que você é mais que vencedor em todas as coisas? Então você também é mais que vencedor quando se trata nas emoções. E as emoções têm devastado a nossa humanidade. As pessoas elas estão fracas emocionalmente simplesmente porque elas não entenderam que elas têm a mente de Cristo. Renovar a mente pela palavra é você ler e acreditar na Bíblia e mudar os seus pensamentos. O seu corpo, ele tem que ter a característica de acompanhar aquilo que você crê. Aí o Pão Yushu estava falando que Deus chegou para ele e disse assim, você vai montar uma igreja. Aí ele está certo. Só que essa igreja vai ser grande. Tá certo. E você vai precisar vender a sua casa. Aí é mais complicado, porque lá na Coreia tem a cultura da mulher ser a detentora da casa. A mulher que manda, tipo, a escritura fica no nome da mulher, alguma coisa assim. E aí, ele pegou e disse, tá bom Deus, eu aceito o desafio, eu vendo a casa, mas eu tenho que falar com a minha esposa.
E aí ele chegou para falar com a esposa e disse, meu amor, do jeito dele lá, e disse, olha, Deus falou comigo que a gente vai ter que vender a nossa casa para montar a igreja, porque vai ser uma mega igreja. Aí ela disse, vender a casa? Aqui não, nem venha. Quando ele recebeu o comando, como é que ele deve ter ficado? Se Deus falou, é. Quantas vezes a gente fala isso? Se Deus falou, é. E no meio do caminho a gente quer desistir. Aí ele pegou e disse assim, pronto, voltou para o Senhor e disse, Senhor, eu fiz a minha parte. Eu falei com a minha esposa, mas ela não quer. Agora é com o Senhor. Ok. Ele disse que ficava orando e tal, e Deus foi fortemente falar com ela. Deus sentou para ter uma conversa séria com ela. E o que é que aconteceu? Deus cumpriu. O que é que ele pensou? Agora está fácil. Porque ela chegou e disse assim, não, amor, realmente a gente vai vender a casa para construir a igreja. Só que isso aí era um pequeno desafio, porque era uma mega igreja. Ele é o pastor da maior igreja do mundo, né? Não sei se ainda é, porque tem um monte de megas igrejas agora, né? E aí quando ele começou, aí ele explicou que tipo, imagine o que é ter uma mente renovada. As dificuldades vão vir, mas uma mente renovada, ela tem como se fosse uma proteção que bate e volta. Porque as circunstâncias não vão parar de vir. E somente uma mente renovada pela palavra vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem. Então se a gente não leva a sério o corpo de Cristo, a gente vai ser um monte de crente fingindo que tem uma mente renovada, mas não vai desfrutar dos benefícios de uma mente renovada. Porque para desfrutar dos benefícios da mente renovada, a gente precisa acreditar em quem está falando e suportar as pressões que vão vir por causa de uma mente renovada pela palavra. Porque se fosse para fazer o comum, Deus poderia contar com qualquer um, mas Deus não consegue contar com qualquer um, porque as pessoas não querem abrir mão das suas vontades mais. Cada dia que passa, está ficando mais sério uma igreja, porque as pessoas elas querem fazer as suas próprias vontades. Isso é uma mente escassa, não é uma mente renovada pela palavra. As pessoas hoje, elas ficam indignadas quando tem injustiça. Se é na injustiça que opera o amor de Cristo. Porque sem injustiça, para que amor? Para que eu vou amar se não tem injustiça? Porque é muito fácil amar quando está tudo bem. Eu amar a minha esposa é maravilhoso. Agora amar injustiça, amar quando tem injustiça é muito mais difícil. Eu vou usar o Punho Chu porque eu me empolguei assistindo a ministração dele de novo. E sabe o que é que aconteceu? Ele começou esse trabalho de abrir essa igreja. Ele disse, mas Deus, é muito grande, era 5 milhões de dólares na época, muito tempo atrás. E aí, ele pegou e começou a orar. Deus levantou o vice-presidente. Porque eles iam montar tipo a sede do governo e ao redor eles queriam fazer tipo um negócio planejado. E teria uma igreja lá. E ele era de uma igreja que faz barulho, pentecostal. Era o mais improvável, já pensou? Uma igreja pentecostal em frente ao plenário, sei lá, o lugar que fica o presidente. A Casa Branca, uma igreja pentecostal. Do nada uma vigília. Pronto. Aí o povo ia sair correndo, pensando que era tiroteio. E quando ele mandou, todas as igrejas mandaram a solicitação. Aí na hora os caras disseram, a sua é impossível, você é da igreja pentecostal, vai ser muito barulho aqui na frente. E outra coisa, vocês não vão ter nem dinheiro para montar isso aqui. Aí ele foi para Deus, e Deus disse, não, mas eu que falei, vai ter. E aí ele se encheu de fé e voltou lá. Moral da história. Eu não vou contar a história toda, senão vai ficar muito longo, mas uma pessoa, uma família, porque lá eles honram muito sogra, a sogra tem muito poder, então a sogra fala assim, ó, a minha mãe chega pra cara e diz, ó, eu quero que você faça isso e isso. Aí as noras honram muito. Bem parecido com o Brasil, né? E aí, só sei que no mover da história, Deus levantou uma pessoa do público para investir na igreja. A igreja começou a construção e o negócio começou a pegar e ele começa a contar algumas dificuldades. Então me diga uma coisa, eu tenho a mente de Cristo, então as coisas ainda podem dar errado, mesmo com a mente de Cristo? Oxe, mas Cristo não estava dando tempo a tempestade? Cristo não era Cristo. E teve Judas do lado dele? Não é o que você vai sofrer, é como você vai passar por aquele sofrimento. A mente renovada pela palavra não quer dizer, eu tenho a mente renovada porque eu não passo por problema, tem alguma coisa errada. Talvez a sua mente não esteja tão renovada como você pensa. Problema faz parte, o problema é que a gente quer descanso, mas Deus quer dar poder.
A gente levanta o problema, meu Deus, agora é hora de descansar. Eu quero descansar. E Deus disse, não quero que você descanse não. Agora é hora de você exercer o poder. Eu vou lhe dar força. Descansa quando a gente morrer. Agora é hora de estar com a mente renovada pela palavra, para que o poder seja liberado, porque o poder está onde? Na palavra. Então, para a gente prosperar, a gente vai ter que estar cheio da palavra, porque os dias são maus. E não tem como a gente suportar os próximos dias sendo emocionalmente abaláveis. Nós precisamos se encher da palavra para que as nossas emoções exalem o bom perfume de Cristo. E quando o problema chega, fala, eita, mais um problema, mas ainda bem que eu tenho um Deus. Porque como é que pode Davi ter muito mais consciência de que ele servia um Senhor de exércitos do que nós, que aí temos o Senhor dentro de nós? Está errado. Quando os problemas se levantarem, a gente tem que parar de dizer, Senhor, passa, afasta de mim esse cálice. Porque Cristo, quando veio usar essa frase, o negócio estava muito sério. E tem gente pedindo para afastar o cálice, que é o que vai promover o reino de Deus, que vai pegar um pedacinho do seu corpo. Não é canibalismo não, pelo amor de Deus, eu quero que você entenda. Sabe quando você fala que botar a pele em jogo? A gente tem que aprender a botar a pele em jogo por Cristo. Porque Ele não botou a pele não, Ele se entregou por completo. A gente tem que aprender a pagar o preço, para que a palavra genuína de Cristo seja propagada. Porque a fragilidade do mundo está chegando na igreja, e isso não pode acontecer. Porque quando os problemas se levantarem, nós devemos ter a palavra para ser rápida. E em todas essas coisas sou mais que vencedor. Ah, mas aconteceu isso, sim. E em todas essas coisas sou mais que vencedor. O mundo está usando uma estratégia que era para o povo de Deus usar, que é no problema que tem um lucro. Sem problema não tem lucro. Quer lucrar mais? Vá atrás de problema. Eu quero crescer, procure problema. Porque quem prospera são os solucionadores de problemas. Minha vida está cheia de problemas. Assim, tu está agradecendo ou reclamando? Claro que tem problemas que a gente causa, porque nós somos uma bênção, né? E detalhe, os problemas que a gente causa são questões emocionais. Comprar demais, emocional. Comer demais, emocional. E por que essas coisas vão gerando um problema? Porque muitas vezes não. A gente não se enche da palavra o suficiente para as nossas emoções ficarem estáveis. Porque todas as vezes que você estiver comprando muito, comece a pensar nas coisas do alto. Porque nós somos instruídos pela palavra a pensar nas coisas do alto. Porque quando você vai pensar nas coisas do alto, no alto tem falta? Não tem. Então, se nós pensarmos nas coisas do alto, não vai sobrar espaço para pensar nas coisas terrenas. Aquele presidiário virou um recordista mundial, porque ele não tinha tempo de pensar nas coisas terrenas. Você está entendendo, né? Eu não estou falando que ele estava pensando nas coisas do alto. Senhor, eu vou bater. Em nome de Jesus, eu vou bater essa meta. Não, eu estou falando sobre o poder que você tem quando a sua mente está renovada pela palavra. Porque quando os problemas chegarem, você vai fazer, ha. Quem aqui conseguiu rir essa semana? Deu umas risadinhas, não foi? É a própria palavra. É para a gente se alegrar. Porque na nossa dor é revelado novos Davis, que são corajosos, que conseguem enfrentar Golias. E é engraçado que quando eu ouço a história de Davi enfrentando Golias, eu lembrei de Pedro andando sobre as águas. A única diferença é porque no carro de Davi ele não teve atrapalho. A mente dele foi e disse assim, eu vou. Eu não sei se você consegue reparar, e me perdoe os baixinhos, que eu também sou semi-baixinho. Mas o baixinho parece que é mais brabo, concorda comigo? Eu tenho um tio Doguinha, que ele é desse tamanho, mas é brabo. Agora é brabo. Uma mente convicta de que é brabo. Uma mulher que é mais baixinha, quem é casado com mulher baixinha sabe, elas são mais bravas. Eita, Beiu, é brava mesmo, querido. É como se fosse um mecanismo de defesa, porque eu sou baixinho, então eu tenho que me posicionar. Então ele pega já que eu sou baixinho, pelo menos na minha cara tem que ser de mal. É isso que eu quero ensinar para você hoje. Ainda que você se sinta pequeno diante de um problema, você fala assim, eu sou bravo, não mexa comigo não. Lembra de Davi não? Não. Satanás, tu não se levanta não, que tu vai sofrer. Problema tu nem vem, porque senão tu vai virar uma bênção na minha vida. Quantos problemas se levantaram na nossa vida, minha e de Carol, e virou uma bênção na nossa vida? Porque pessoas foram alcançadas, porque a gente solucionou aquele problema. E só soluciona problemas com a mente renovada pela palavra.
O cara tinha um problema que era de ser preso, um presidiário. Ele resolveu aquele problema como? Se preparando para virar um recordista mundial. Às vezes a gente está muito quieto. A igreja está muito quieta. Está aceitando demais as dificuldades da vida. Quem tem empresa aqui sabe como é que está agora. O povo quer ser demitido, quer sair da empresa e eles não querem mais pedir demissão, não. Eles querem criar uma situação para que você seja o responsável pelo problema deles. Não sabe eles que a gente, quando resolve o problema, a gente que cresce. Estão perdendo a oportunidade de pagar o preço e virar alguém útil. Eles preferem ser inúteis. Crente que corre de problema se torna um crente inútil. Porque se você faz só o que é para fazer, você é um servo inútil. Mas quando você faz além do que foi confiado a você, servo bom e fiel. Fazer além é aguentar as injustiças. Nós fazemos parte de um mundo que foi perdido. Mas aonde nós chegamos, nós conseguimos olhar para a injustiça e falar assim: eu te perdoo, injustiça. A gente tem uma arma que ela só consegue ser potencializada com a exposição da palavra, que é o amor. Porque a definição que o mundo tem de amor não é igual à nossa. Pelo menos não era para ser. Porque a nossa definição de amor não espera nada em troca. A nossa definição de amor é levar as pessoas para Cristo. Eu passei por uma situação agora que me fez refletir sobre a minha empresa. A gente perdeu um colaborador e eu não estou trazendo mérito de se ele foi salvo ou não, porque depois eu vi que a mãe era crente, ele foi apresentado na igreja, ele ouvia a palavra, então o mérito não é esse. Mas quando ele morreu agora, recente, eu recebi a notícia e me deu sabe aquela tristeza? Meu Deus do céu, bicho, tem alguma coisa errada. Porque quando o Senhor me deu essa empresa, Ele disse para mim assim: essa empresa vai transformar vidas. E eu sempre me animei muito quando algum colaborador chegava para mim: comprei uma moto, fiz a festa do meu filho, comprei uma cama. Teve uma vez que um mandou para mim: comprei a minha cama. Meu irmão, aquilo ali me fez... Meu irmão, velho, o cara conseguiu, comprar o seu próprio negócio, com o seu dinheiro, com o seu trabalho. Outro chegou, comprei um carro, meu Deus do céu, parecia que era eu que estava comprando. E quando essa pessoa morreu, não tem problema não falar assim, essa pessoa morreu, porque o povo fala, faleceu, né? Vai ficar muito feio falando, faleceu. Quando ele morreu, me deu uma tristeza, porque há um ano e pouco atrás, outro tinha morrido, mas esse cara tinha morrido em Cristo. Ele trabalhou comigo, recebeu as instruções, foi para outra cidade, prosperou, virou a maior rede de barbearia daquela cidade. Ele ligava para mim: posso botar um ar? Tudo que ele ia fazer, ele ligava para mim, era uma honra aqui. E aquele cara, quando morreu, eu cheguei no caixão e meu Deus do céu, que massa. Porque uma semana antes ele disse: eu vou para Jerusalém, que eu quero ficar com meu pai, alguma coisa assim. Foi a coisa mais linda a morte daquele cara. E ele foi para Cristo. Só que quando foi essa vez agora, que eu vi aquele menino no caixão, eu parei e fiz: meu Deus, tá errado. Ressignifiquei muitas coisas na minha empresa. Está errado, a palavra tem que ser pregada com força. As pessoas têm que entender o que é Cristo. As pessoas têm que entender que elas precisam se arrepender. E na hora eu disse: Senhor, me reposiciona, renova a minha mente, direcionando para trazer Cristo para essas pessoas. E quando eu fiz um pronunciamento para os meus colaboradores, a partir de hoje entendam, a nossa empresa é uma empresa missionária. O propósito dela é levar um homem a Cristo, porque a verdadeira transformação não está em comprar um carro. A verdadeira transformação não está em comprar uma casa. A verdadeira transformação não está em comprar uma roupa. A verdadeira transformação está quando a identidade de filho é ativada de verdade. Porque um filho, ele entende o que ele pode. Um filho, ele não fica se privando das coisas que o pai tem, a não ser que ele não tenha a mente renovada, a não ser que ele não entenda que aquele pai é um pai bom. Se você chegou aqui com a ideia de que Deus é igualzinho ao seu pai, é mentira. Deus, ele é diferente do seu pai. Deus, ele é um Deus amoroso. Deus é um Deus que não dá as costas para você quando você erra. Pelo contrário, ele se aproxima porque ele quer ver o filho dele bem. Ele pega você, bota debaixo do braço e fala: bora, eu vou lhe ajudar a não fazer mais isso. E se você cair de novo, ele vai dar as costas para você? Mentira, esse não é o Deus que a Bíblia fala. Ele é o Deus que quer lhe ajudar. Agora só você consegue ser ajudado. Você precisa abrir o seu coração e dizer assim: Pai, eu estou à sua disposição para você iniciar uma grande transformação. Que a sua vida seja um próprio altar, que as pessoas olhem para você e tenham a mente renovada, só olhar para você. Aqueles que mentem não mintam mais, porque eles olham para você e veem: oxe, eu não vou mentir não, como é massa uma pessoa não mentir.
Teve uma pessoa que passou uns dias aqui de férias em Maceió, e ela estava andando com a irmã, com o cunhado e com um grupo de pessoas que é aqui da igreja. E a pessoa quando falava um palavrão, ele era: ei rapaz, não, cuidado com as palavras. E ele passou muito tempo aqui. Quando ele voltou para casa, a irmã dele disse para mim que ele falou bem assim: é muito estranho estar em um ambiente que as pessoas falam palavrão. Você que é daqui do Verbo da Vida, fala palavrão não, né? Glória a Deus por isso, né? Porque é muito estranho uma pessoa que foge dos padrões bíblicos. Nós fomos chamados para levar a sério o que a palavra fala. E sabe o que é que a Bíblia fala? Que você é mais que vencedor. Sabe o que é que a Bíblia fala? Que você tem a mente de Cristo. Então quando a tempestade se levantar, você manda só ela parar. Só que quando você manda parar e fica observando se ela parou, é porque você não mandou correto. Quando você mandar algo acontecer, aí é hora de descansar. Quando os problemas chegarem até você, não é hora de descansar, é hora de se encher, para você ter mais força, porque a sua força ela é renovada pela palavra. Uma mente transformada precisa estar em conexão diária com a palavra de Deus, porque senão ela vai ser engolida. E aquilo que é possível parece impossível, porque parecia impossível uma pessoa passar 9 horas na posição que eles estavam aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não é impossível, é totalmente possível uma pessoa passar 9 horas fazendo prancha. É totalmente possível um crente falar e Deus ouvir. É totalmente possível Deus falar com o homem. É totalmente possível você ser curado. É totalmente possível você rir no meio da adversidade. É totalmente possível você ser rico. É totalmente possível tudo que a Bíblia falar acontecer. É totalmente possível um monte sair de um lugar e ir para outro. É totalmente possível, ainda que a sua mente não consiga acompanhar, mas é totalmente possível. Eu declaro em nome de Jesus o nosso ministério fazendo coisas que nunca foi feito na terra. Eu declaro que a igreja da Vida Canaã, ela vai fazer coisas que nunca foi feita na terra, porque a nossa mente vai ser assim. Alguém vai falar impossível, quando alguém falar impossível, a gente vai falar: é isso que eu quero. Quando as pessoas começarem a falar: isso é impossível, aí você fala assim: ó, é isso que eu quero. A partir de agora vai ser assim. Pai, começa a trazer pessoas que acreditam no impossível, porque está difícil. A partir de hoje não tem mais nada impossível. E cuidado, para a sua mente não ficar muito materialista, que eu estou falando de coisas espirituais. Os seus familiares, eles vão sim se converter, é totalmente possível. Pode até parecer que eles não querem a palavra, mas é totalmente possível. Casamentos serão restaurados, sabe por quê? Porque é totalmente possível. Hoje eu estava tomando café com um casal, com o Benhu, e ele estava falando 2 anos depois de algo que estava totalmente destruído. Para muitos era impossível, mas para Deus não. Então eu quero que você repita comigo assim: impossível, você é totalmente possível. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu Salvador e deseja fazer essa confissão pública agora aqui, nessa manhã, nesse domingo de manhã? Queria que você levantasse a mão se você nunca confessou o Senhor como seu Salvador. Todo mundo aqui é salvo? Domingo de manhã veio um monte de salvo, né? Agora pelo visto não, que ninguém falou. Todo mundo aqui é salvo? Glória a Deus. Tem alguém aqui que nunca foi batizado no Espírito Santo e deseja ser batizado nessa manhã também? Todos aqui são cheios? Amém. Tem alguém aqui que quer oração para cura? Diga, eu dou de para usar agora dizer para o impossível que ele é possível. Aí. Mas tem alguém aqui que quer oração para cura? Levanta a mão bem alto. Todos curados? Então sejam cheios em nome de Jesus.